Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui 6 horas da noite para nossa semanada aqui de fundos imobiliários, para a gente falar, ensinar e aprender um pouco mais sobre fundos imobiliários. E a questão que a gente vai falar hoje é sobre os rendimentos. Quanto será que é interessante? Quanto será que um rendimento é interessante em fundos imobiliários? Qual o valor, qual porcentagem aí de retorno pode ser interessante em fundos imobiliários? Será que 1% é muito? É pouco? É possível? Não é? São coisas que a gente vai conversar aqui e vai ser interessante também para você conseguir comparar um pouquinho com a sua carteira para saber se você está tendo uma renda bacana ou não. Lembrando que algumas partes aqui serão subjetivas, então para cada investidor a resposta pode variar, mas no geral aqui a gente vai cobrir esses principais pontos. Bom, boa noite a todos novamente, todo mundo que está chegando aqui. Queria lembrar vocês que estão aqui aprendendo sobre fundos imobiliários e querem aprender um pouco mais além do que eu vou falar aqui hoje. Como vocês podem ver aqui na tela, temos um e-book de fundos imobiliários para você aprender a investir em fundos imobiliários, totalmente gratuito. É só clicar aqui no link da descrição e baixar para você ter mais conteúdos sobre como investir em fundos imobiliários. Bom, vamos lá então. Hoje a gente não tem aqui slide, porque a gente vai ter alguns exemplos um pouco mais práticos aqui para a gente olhar. Vou até colocar na tela. A gente pode abordar esse ponto do rendimento mais ou menos de duas formas, né? Pelo menos duas principais formas. O primeiro é 1%. Vamos usar aqui como base, esse número poderia ser qualquer outro. 1% é possível dentro de fundo imobiliário? É um rendimento que faz sentido no momento atual do mercado? Essa é uma visão que a gente vai olhar primeiro. E a outra visão é entender se 1%, por exemplo, é um bom rendimento no geral? É uma renda interessante no geral? É muito? É pouco? Essa é a segunda visão que a gente também vai falar aqui. Então, partindo para a primeira visão, vou colocar aqui na tela. Vou ficar aqui embaixo, que acho que fica melhor. Deixa eu dar mais um aqui para vocês verem. Deixa eu colocar essa coluna mais para cá, para ficar ainda mais fácil de vocês enxergarem. Então, a gente está aqui no Status Invest. A ideia aqui, ó, eu coloquei só os fundos do IFIX. Peguei a Datacom, então são os fundos que anunciaram rendimentos recentemente, desde o dia 31 eu coloquei aqui, então são rendimentos recentes, apenas do IFIX. E vamos ordenar pelo rendimento do mais alto para o mais baixo. Então, aqui a gente já começa a ver o seguinte. Se a gente vai falando de 1% ao mês, é possível em fundo imobiliário? A gente já consegue ver que sim, é possível. Tem vários fundos aqui que pagam acima de 1%, e esse 1% aqui a gente está falando do rendimento mensal. Então, a gente consegue ver que tem muita coisa aqui que paga 1%. Lembrando também que isso aqui é apenas uma fração do IFIX, porque nem todos anunciaram ainda, e a gente tem uma gama muito maior de fundos imobiliários. Porém, apesar da gente ter uma gama muito maior de fundos imobiliários, se você olhar quais fundos que estão pagando 1% ou mais atualmente, quase todos são fundos de papel. Quase todos investem em CRIs. Quase todos estão nesse mesmo setor. São poucos os que têm tijolo. E normalmente os que têm tijolo e estão pagando um valor mais alto assim, eles estão sendo negociados bem abaixo do seu valor patrimonial, normalmente. Mas se a gente descer aqui, mesmo que seja um pouco abaixo de 1%, a gente já começa a enxergar alguns outros fundos de tijolos. E, 1% seria excelente em fundo de tijolo? Obviamente seria. Mas 0,9, 0,8 são todos interessantes também. 0,70 é o pouco, 0,7 também são rendimentos interessantes para fundos de tijolos. Lembrando que quando você olha de uma forma anual, é quase 10%, né? Quando a gente está um pouquinho aqui mais no 0,8, é quase 10% ao ano. Então a gente vê que se você tiver uma mescla entre fundos de papel e fundos de tijolos, você deve ter uma carteira que na média deve render próximo de 1%. Então aqui a gente já consegue responder a nossa primeira dúvida. 1% com fundos imobiliários é possível? Sim, é totalmente possível, como vocês podem ver aqui na tela. Um outro lembrete que é interessante a gente sempre manter em mente é que esses rendimentos eles vão variar com o tempo. Não só o valor do rendimento varia, como dependendo da situação do mercado, as condições de mercado, as cotações valorizando, o rendimento proporcional, que seria o dividend yield, ele pode acabar caindo. Da mesma forma que quando a cotação cai, que é o mercado que a gente está mais hoje, o dividend yield acaba subindo. Então, primeira pergunta,
totalmente respondida, 1% é totalmente possível, você consegue ter 1% todos os meses com fundos imobiliários. Lembrando que no futuro esse número pode oscilar, hoje a base é 1%. No passado já foi 0,6%, aumentou para 0,7%, hoje a gente está em mais ou menos 1%, dadas as condições do mercado, da economia em geral. Mas é sempre interessante a gente acompanhar esses números. Então, beleza. Entendemos que sim, é possível. Agora vamos para outro. Deixa eu só. Boa noite aqui todo mundo. Rodrigo, Elisael, Adilson, Oculus Surf, Adilson aqui. Boa noite todo mundo. Então, agora a gente tem a nossa segunda visão, que é a visão do 1% ao mês. É um número interessante ou não para você ter de renda passiva? Então, isso é um questionamento que eu tive recentemente. Alguma pessoa me perguntou, falou, pô, 1% ao mês é muito pouco. Se eu colocar, por exemplo, 10 mil reais, eu tenho 100 reais só de renda. O que eu vou fazer com 100 reais? E eu quero mostrar para vocês como o pensamento lógico aqui, a linha de raciocínio até faz sentido, mas a resposta não, tá? Porque, na verdade, quando você olha apenas um mês, você tem uma visão extremamente limitada sobre o quanto que você está construindo de patrimônio. O investimento não é você pegar R$1.000, R$10.000, colocar lá e esquecer aquilo e nunca mais mexer nos seus investimentos. Isso daí não é a forma mais eficiente. Claro, você vai rentabilizar esse dinheiro, mas os investimentos, principalmente os fundos imobiliários, eles são propostas que estão bem atreladas ao quanto que você se dedica. Quanto mais você se dedica, quanto mais você investe, quanto mais você põe ali esforço, mais você vai ter de retorno disso. Quanto menos você coloca de esforço, menos você vai ter. Então, se você só colocar 10 mil, você vai ter ali seus 100 reais por mês e pronto, é isso que você vai ter realmente. Agora, quando você constrói um patrimônio, a brincadeira muda. Então, vamos aqui para mais alguns exemplos práticos. Agora eu vou sair aqui do Status Invest, eu vou para o site da Suno, que tem uma calculadora de juros compostos, que é bastante interessante. Então, ó, é aquele negócio que eu falei, ó, se você coloca, por exemplo, 10 mil reais, num período de, vamos colocar aqui 2 anos, rendendo 1% ao mês, e você não vai investir em nada, você só vai colocar 10 mil. Vamos calcular aqui. Deixa eu fechar aqui. Vamos calcular. Você vai ter R$10.200. É isso, certo? 10 mil é isso. Você não ganhou quase nada. Por quê? Porque você também não colocou quase nada, você não se investiu quase nada. Mas se você fizer um aporte de R$500 por mês, a brincadeira começa a mudar. Aqui você já começa a receber um dinheiro maior, você já começa a ver a linha subindo aqui e vendo os seus investimentos valorizando, assim como a sua renda. Eu já vou mostrar aqui uma planilha também para vocês conseguirem ver o crescimento de renda. Mas vamos supor aqui que você não vai investir só 2 anos, você vai investir 20 anos. Vamos calcular. Veja como os números já começam a mudar bastante. Então, você no final aqui dos 20 anos, você vai ter R$145 mil, investindo R$500 por mês. Só que, óbvio, a gente quer sempre aumentar nossos aportes. Então, se a gente põe R$1.000, por exemplo, vamos calcular, o número vai crescendo mais ainda, quase chegando em R$300 mil depois de 20 anos. E quanto mais, novamente, quanto mais você se empenha, mais você vai tendo de retorno. Agora vamos para uma planilha aqui, só para ficar um pouco mais ilustrativo. Então, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Talvez esteja muito, eu não sei se eu consigo dar um zoom maior que 200%. Acho que não, então eu vou ficar aqui embaixo. Acho que vocês conseguem ver, né? Qualquer coisa me dá um ok aí no chat que eu tento aumentar, mas eu acho que é o quanto eu consigo aqui. Mas vamos lá. Olhando aqui o primeiro exemplo, que é basicamente o que a gente falou ali há pouco, vocês estão conseguindo enxergar? Só me confirma no chat, por favor. No primeiro mês, você coloca R$10 mil. Vamos supor aqui que o que você poderia aportar. O pessoal falou que eu coloquei 1 ano, verdade, ó. Deixa eu ajustar aqui. O Kleber me avisou aqui, ó, 1 ano. Realmente deixei passar, desculpa. Então, você colocar aqui, você tem 1 milhão em 20 anos. Mudou pouquinha coisa. Então, você tem aqui, investindo R$10 mil inicial, R$1.000 por mês, 20 anos, você tem R$1 milhão no final. Então, só para corrigir aqui tudo que eu falei, porque eu coloquei aqui, esqueci de mudar para ao mês, você tem 1 milhão. Se você não colocar nada, né, zero, calcular, você tem R$108 mil ao final de 20 anos. Então, se você não coloca nada ali, você coloca R$10 mil, mas não investe mais nada, em 20 anos você ganhou só R$9 mil praticamente. E, de novo, vamos fazer com 500 aqui também, só para mostrar o que eu tinha falado. Com R$500, em 20 anos você tem aí R$600 mil. Então, note que os investimentos, os reinvestimentos também, eles são extremamente importantes para o seu resultado final. E muito obrigado aí, quem foi que mandou? Kleber. Muito obrigado, Kleber, de novo aí pelo aviso.
Agora vamos voltar aqui então para essa planilha. Quando você coloca seus 10 mil reais aqui no primeiro mês, você vai ter 100 reais de renda, que é 1% de 10 mil reais. De fato, não é muita coisa, não vai mudar a vida de ninguém 100 reais por mês. Pode dar uma ajudazinha ali para pagar alguma conta ou outra, mas não vai mudar a vida de ninguém. Você não vai ficar rico, você não vai comprar uma mansão tendo 100 reais por mês de renda passiva, certo? Só que aqui que vem a questão do pensamento limitante. O pensamento limitante, ele coloca na cabeça, putz, se eu colocar 10 mil reais, só 100 reais que eu vou receber. Isso é muito pouco. Agora, quando você tem uma visão um pouco mais ampla, quando você tem uma visão um pouco mais de longo prazo, que você consegue entender como os investimentos funcionam, você vai ver como esse número muda. Então vamos aqui novamente. E tem 2 gráficos aqui do lado que eu já mostro para vocês. Aqui, ó. Então, primeiro mês, você tem 100 reais de renda. Então, no final do período, você tem os 10 mil que você investiu, mais 100 reais que você ganhou. Você tem 10.100. Aí a gente passa para o mês 2. No mês 2, você começou com 10.100, você vai investir 500 reais por mês e depois você vai ter aqui 1.600, 1%, dá 106. Note que de um mês para o outro você não está mais ganhando 100 reais por mês. Você está ganhando 106 agora. E beleza, fechamos o mês com 10.700. A gente repete o mesmo processo, veja que minha renda agora é 112, não é mais 106. E conforme a gente vai descendo aqui, veja que a minha renda ela continua crescendo. Então, se você olha apenas um mês, 1%, eu concordo com você. Assim, no investimento inicial, né? Você está começando a construir patrimônio. Pode ser pouco. Só que conforme você vai investindo, conforme você vai se dedicando, conforme você continua os seus reinvestimentos, veja que a renda vai crescendo. No final de um ano, você já está ganhando 170 por mês. No ano inteiro, você ganhou 1.600 reais no ano 1. Aí a gente vai para o ano 2. Ao final do ano 2, que é o mês 24 aqui, ó, você já está ganhando 254 reais. A brincadeira começa a ficar mais interessante aqui. 254 reais todo mês. Sendo que no segundo ano, se a gente somar tudo, você ganhou já 2.700 reais. Então você saiu de 1.600 reais por ano para 2.700 reais por ano. Vamos só olhar mais um ano, né? Para não ficar repetindo muito aqui, gastar muito tempo, mas só mais um ano. Vamos para o terceiro ano. Ao final do terceiro ano, 36 meses, você já está ganhando 350 reais. Você já quase que quadruplicou a sua renda mensal em 3 anos. E vamos somar para ver quanto que você ganhou nesse terceiro ano. R$ 3.600 reais. Então, por ano, você está ganhando R$ 3.600 reais de renda passiva, sem fazer nada, sem você trabalhar mais por isso. Além desses R$ 3.600 reais aqui, você está também trabalhando e ganhando seu dinheiro com o seu trabalho e potencializando isso. Mas aqui eu vou falar uma outra coisa que muita gente acaba esquecendo. Eu estou vendo que tem umas perguntas aqui, eu já vou responder para vocês, tá? Bom, tem uma outra coisa que é super importante. Aqui a gente está falando que a gente vai investir 500 reais por mês. Só que quando você estuda investimento, estuda educação financeira, estuda o seu planejamento financeiro, a ideia é que cada vez mais você ganhe mais dinheiro. Você encontre novos trabalhos, empregos que te paguem mais, você seja promovido no seu trabalho para ganhar mais, você faça renda extra para ganhar mais, os investimentos também vão fazer você ganhar mais. Então, com o tempo, é importante que você esteja aumentando a sua renda. Se você não está aumentando a sua renda, algo está errado. Você precisa dar um passo para trás, faz o seu planejamento financeiro novamente para você conseguir trabalhar a sua renda, porque é importante que ela esteja crescendo ao longo do tempo também. E por renda eu estou falando agora renda ativa. A renda passiva, naturalmente, com os reinvestimentos, elas vão crescendo. Mas na renda ativa é interessante que ela também continue crescendo com o tempo. Não vai ser da mesma proporção, porque é mais difícil você aumentar o seu salário, mas você consegue, ao longo do tempo, ter alguns ajustes, trocar de emprego, melhorar um pouco as suas condições. Então, lembre-se disso. E com isso, voltando para a planilha, eu não vou ficar aqui 30 anos investindo apenas 500 reais por mês. É interessante que você aumente. Então, se eu, por exemplo, aqui, ó, colocar no terceiro, depois do terceiro ano, eu aumentar meu aporte para R$1.000 por mês, a brincadeira começa a ficar muito mais expressiva. Então, agora, no quarto ano, que a gente vai até o 48 aqui, eu já ganhei R$5.300. Eu já estou fazendo uma renda de R$500 por mês. E o negócio só vai aumentando, só vai aumentando, só vai aumentando. E aqui eu vou mostrar um gráfico que acho que fica mais fácil para vocês verem. Então, aqui temos
nosso gráfico de patrimônio. Deixa eu só tirar um pouquinho o zoom. Aqui temos o nosso gráfico de... Aí. Temos o nosso gráfico de patrimônio. Veja que aqui a gente está falando de 20 anos, um pouco mais de 20 anos, né? 250, um pouquinho mais ainda passou. Um pouquinho mais de 20 anos. Investindo R$500 por 3 anos, R$1.000 depois ali para frente. Você tem um crescimento exponencial dos seus rendimentos, do seu patrimônio. Esse gráfico é patrimônio. Então, no fim desse período, você já está para lá de R$1 milhão, porque você foi investindo. Aí a gente volta naquela questão do 1%, mas 1% é interessante? Aí a gente vem para o gráfico número 2. Esse é o gráfico de renda. A renda também vai crescendo ao longo do tempo, conforme você vai fazendo em reinvestimento, o investimento nos novos aportes, conforme você vai fazendo suas escolhas. E ela também vai crescendo. No começo, aqui na esquerda, aqui embaixo, obviamente, o seu rendimento ele é muito pequeno, porque você está começando. Mas conforme você vai crescendo, você vai tendo uma renda muito mais robusta. Terminando ali os 20 e poucos anos, você tem uma renda de mais de R$10.000 por mês. Veja aqui, R$10.000 por mês, e sim faz uma diferença na vida de uma pessoa. R$100 talvez não. 10 mil com certeza faz diferença. Só que você precisa construir o seu patrimônio até chegar lá. Você não vai sair logo de cara, logo na largada, ganhando R$10.000 por mês. A menos que você já tenha aí R$1 milhão no bolso, R$1 milhão parados aí para investir de uma vez. Se você não tem, você vai construir. Você consegue chegar nesse número, mas você tem que construir. Você ainda precisa de um tempo. Nem todo mundo aqui, inclusive a maioria das pessoas aqui e também no Brasil inteiro, não estão lá ainda. E muita gente nem vai chegar lá porque não conhece o planejamento financeiro. E é por isso que a gente faz todos esses conteúdos aqui, para ensinar vocês sobre educação financeira, planejamento financeiro, investimentos, fundos imobiliários, ações e por aí vai, para que você consiga ter esses gráficos aí na sua vida. Então você consegue crescer. E agora eu vou pegar aqui algumas perguntas. Então, só resumindo, né? Antes de eu pegar a pergunta aqui, a gente falou se 1% é possível com fundo imobiliário, sim. E 1% é um número interessante? Com certeza é. Eu mostrei aqui que você consegue ter uma renda bem robusta quando você consegue construir o seu patrimônio com dedicação, com disciplina. Tem investimentos que pagam mais que 1% ao mês, ou se a gente for botar numa base anual, mais do que uns 12% ao ano? Sim, existem. Só que lembre-se que quanto mais você vai atrás de rentabilidade, costuma-se ter mais risco também. Então, você está se expondo mais ao risco. Então, tem investimento que paga mais que fundo imobiliário, que dá um retorno maior que fundo imobiliário? Sim, existe, mas potencialmente tem mais risco. Como a live aqui é sobre fundos imobiliários, eu vou focar em fundos imobiliários. Mas tem outras coisas que rendem mais ou menos do que fundos imobiliários. E aí vocês podem dar uma fuçada aqui no canal da Suno, porque a gente tem vários analistas de vários departamentos diferentes aqui, e vocês conseguem ver a visão de cada um sobre seus respectivos investimentos. Deixa eu pegar aqui, então, algumas perguntas. O Fábio falou, né? Como é que fica essa conta no período de usufruir os rendimentos? Eu posso depois refazer aqui, mas basicamente você não vai ter o seu patrimônio, ele praticamente vai dar uma travada em termos de crescimento, porque você não vai estar mais reinvestindo, você não vai nem estar colocando seus aportes, assim como você não estará reinvestindo seus rendimentos. Só que quando a gente fala de fundo imobiliário de tijolo, eles têm um crescimento natural, uma valorização de imóveis natural. Então, tendo fundos bons na sua carteira, o seu patrimônio continuará crescendo, só que numa velocidade mais lenta, obviamente. A sua renda, mesma coisa, ela deve continuar crescendo, porém mais lentamente, para você conseguir usufruir dos rendimentos. Tá? Então, lembre-se que quando você entra no período de usufruto, você não tem mais o aporte, você não tem mais o reinvestimento, então o patrimônio ele acaba desacelerando também. Mas aí que entra a parte importante. Quando você tem uma renda robusta, você consegue manter essa renda robusta. Porque os R$100 por mês, que era pouco, vira 10 mil por mês. Então, todo mês você recebe 10 mil reais. Eu estou falando aqui esses números, mas assim, é óbvio que a gente está falando de renda variável e eles podem variar um pouco. Mas a ideia geral é isso, é 10 mil reais por mês, que agora sim é interessante. Aí a gente entra numas outras perguntas de fundo de papel aqui. O Adilson falou, né? Inclusive, nessa pergunta do Fábio aqui ainda, eu acho que não está o link aqui embaixo no vídeo, mas a gente tem uma planilha que você consegue fazer o cálculo exatamente disso que você está falando. É uma planilha que tem 4 calculadoras. Uma delas você calcula quanto patrimônio você vai ter lá na frente, uma delas você calcula
o quanto que você precisa investir para atingir determinado patrimônio. Uma é exatamente isso que você está falando, para você poder se planejar no usufruto, quanto tempo seu patrimônio vai durar, gastando X por mês do que você recebe, e uma outra quarta calculadora lá também, nessa onda do usufruto. Então, convido vocês a baixar. Acho que não está aqui no link da descrição. Se o Cláudio estiver me escutando aqui, ele tiver o link na mão e quiser colocar no chat aqui, eu incentivo que vocês baixem também, além do e-book que já está aí no chat e no link da descrição. Aí a gente entra na questão dos fundos de papel, né? O Adilson falou, Marcão, o problema de conseguir 1% ao mês na carteira tem que ter mais fundo de papel. Sim e não, tá? Você precisa de fato ter fundo de papel, porque fundo imobiliário, tirando aqueles que estão muito abaixo, né, estão sendo negociados a números muito baixos, que aí proporcionalmente estão pagando 1%, tirando esses, realmente não tem fundo imobiliário de tijolo pagando 1%. Só quando você pega um pouco de fundo de papel, mais um pouco de fundo de tijolo, e eu vou voltar aqui para o status, ó, voltando aqui para o status, você vê que tem vários fundos de tijolos pagando próximo de 1%. Então, mesmo que você não receba 1% ao mês com apenas fundo de tijolo, é próximo. Né? Se você descer um pouco mais aqui, tem 0,7 ainda é um rendimento bastante atrativo. Óbvio que você tem que ver que fundo que a gente está falando aqui, porque tem fundo que tem mais risco do que outro, mas no geral, assim, vamos generalizar, 0,7 é um rendimento interessante também. Então, se você tem mais fundo de tijolo, obviamente você vai pesar mais para esse lado de 0,7, 0,8. Se você tem mais papel, você vai para 1%, 1,10%, 1%, 20%, enfim, depende aí do momento. Mas quando você pega os dois, e não precisa ter 70% em fundo de papel para chegar nessa conta. Se você tem metade 0,8 em tijolo, metade 1,20 em papel, a média dá aí seus 1%. Então você consegue mesclar isso bem e conseguir uma média de 1% ao mês, mais ou menos, tá? Sem abrir mão de tijolo. Cadê? E o Regis falou aqui, fundo de papel você perde para a inflação no longo do tempo. Isso daí, na verdade, não é verdade, tá? Você não perde. É que eu não tenho gráficos aqui na mão. Se vocês olharem lá no perfil do professor Baroni, normalmente ele posta mais gráficos desse daí. Depois eu posso trazer também para uma próxima live. Inclusive, talvez a da semana que vem a gente pode usar esse tópico de se fundo imobiliário bate inflação. Acho que é bem bacana, eu trago vários gráficos, eu posso falar sobre isso. Mas, sem o gráfico, basicamente a gente tem fundos imobiliários que batem, tem fundos imobiliários que não batem a inflação, seja de tijolo, seja de papel. Tudo vai depender do fundo em questão. Fundos bons, e existem vários no mercado, eles batem inflação e com uma baita folga, inclusive. E fundo de papel, normalmente a maioria é IPCA, os CRIs que estão ali dentro é IPCA mais uma taxa. IPCA é a inflação e ele está ganhando uma taxa acima da inflação. Mesmo descontando ali a taxa de administração, taxa de performance se tiver, você ainda tem uma rentabilidade, uma renda acima da inflação. Então, o fundo de papel, na verdade, ele é muito mais eficiente de te entregar a inflação. Agora, se você tiver no período de usufruto, e daí você está recebendo toda essa renda de fundo de papel, está gastando toda essa renda, aí eu concordo com você. Aí você começa a perder um pouco para a inflação, porque o fundo de papel ele não vai valorizar ao longo do tempo. Tudo que ele te entrega de resultado, que é os juros que ele, pelos empréstimos que ele faz, mais a correção da inflação, vai tudo para o rendimento. Então, você recebe tudo no seu bolso. Se você gastar tudo, aí você não está realmente acompanhando e superando a inflação. Você está gastando tudo. Aí eu concordo com você. Mas aí é quando você estiver num período de usufruto e não no período de acúmulo de patrimônio. Durante esse acúmulo, reinvestimento, tem muito fundo que bate IPCA mais 6, por exemplo. IPCA mais 6 é uma marca bastante emblemática e tem fundos que batem. Tanto de tijolo quanto de papel conseguem bater. Então, os fundos imobiliários, sim, batem a inflação. Só não é um retorno que você enxerga de uma forma imediata e linear em alguns casos. Fundo de tijolo, principalmente, precisa de um tempo para conseguir te entregar esse resultado. Vamos lá, deixa eu ver aqui mais algumas perguntas que vocês estão mandando. Deixa eu ver se tem algumas perguntas relacionadas ao tema aqui da live, porque eu estou vendo que tem algumas perguntas que não são do tema. Então, vou dar preferência para as que são do tema da live. Essa daqui é mais ou menos, né? Melhor fundos com indicadores atrelados ao CDI e IPCA. Então, a gente estava falando um pouco de inflação aqui, acho que faz sentido responder essa daqui. Não existe necessariamente um melhor, são diferentes, são propósitos diferentes. Mas eu posso te falar duas coisas. A primeira é que a maioria do mercado, e tipo a vasta maioria do mercado, é IPCA ou quase 100% ou majoritariamente IPCA. A minoria é 100% CDI, hoje acho que a gente tem uns 3 ou 4 que são 100% CDI, ou muito próximo disso. Mas como a gente está numa época de CDI
alto e deve permanecer alto, muitos fundos de papel estão começando a colocar um pouco mais de CDI para a carteira, mas continuam predominantes no IPCA, mas estão aumentando um pouco a participação do CDI. Então tem muito fundo que você acaba tendo os dois ali dentro. Se a gente estiver falando de fundo puro IPCA e fundo puro CDI, historicamente a gente gosta mais dos fundos de IPCA, pelo que a gente acabou vendo de desempenho, de performance ao longo do tempo, e o IPCA acaba tendo uma performance mais interessante. Se a gente estiver falando 100% em um e 100% em outro, né? 100% CDI ou 100% IPCA. Agora, quando a gente fala de algo híbrido, algo mais misto, aí a performance vai variar de fundo para fundo, o resultado pode ser diferente também. Então, vale acompanhar. Não tem nada a ver com a live aqui, mas como a resposta é fácil, né? Fundo de infra tem algum valor de venda que passa a pagar IR? Não. Fundo de infra é isento de imposto para rendimento e para venda também, para ganho de capital. O Adilson perguntou qual que é o percentual de dividend yield da minha carteira. Eu preciso atualizar esse número, eu confesso que eu não atualizei, então de cabeça eu não sei, mas está próximo de 1% ao mês, tá? Próximo pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas está ali próximo. Deixa eu ver aqui. O Edalton falou aqui, disponibilize o link da calculadora, por favor. Eu não tenho ele aqui. Não sei se o Cláudio, se você estiver aqui no backstage ouvindo a live aqui, se você puder pegar o link e mandar no chat aqui. O povo está clamando por essa calculadora, porque eles querem baixar. Aí se você puder colocar no chat aí. Deixa eu até mandar uma mensagem aqui. Deixa eu escrever aqui, que daí se ele conseguir colocar para a gente, aí vocês já baixam. Disponibilizar... Aí. Pronto. Agora vamos ver. Se ele conseguir, ele coloca aí no chat para a gente. É que eu não tenho aqui agora. Deixa eu pegar aqui mais algumas perguntas. Sérgio Henrique. Podemos considerar os fundos de papel uma boa alternativa à renda fixa? Na minha opinião, sim. Só que é importante você entender que fundo de papel não é renda fixa, tá? Fundo de papel é renda variável. Eles investem em ativos de renda fixa, mas eles são renda variável. Então, não dá para substituir um com o outro achando que é a mesma coisa. Mas, na minha opinião, fundo de papel, fundo imobiliário de papel, é uma forma muito mais eficiente de você investir em CRIs do que você ir lá e comprar o CRI diretamente na sua corretora. Então, na minha opinião, o fundo de papel é sim uma boa alternativa para esses outros títulos de renda fixa, mas é importante que você entenda que é renda variável e não renda fixa, tá? Mas é mais eficiente, na minha opinião. Oculus Surf, ainda não entendi como funciona. Quando a inflação aumenta ou baixa, como que ficam os dividendos dos fundos de tijolos? Sobem e baixam também? Vamos lá. Vou primeiro responder sobre papel, porque acho que fica mais fácil para depois explicar o de tijolo. Fundo de papel tem um CRI lá dentro, vários CRIs lá dentro. Esses CRIs têm uma remuneração de um indexador, mas, o Cláudio acabou de liberar aqui a planilha para vocês baixarem, a planilha de controle financeiro, tá no chat aí, é só clicar e baixar. Vocês podem fazer aqueles cálculos que eu falei para vocês de patrimônio, de consumo de patrimônio, enfim. Tá o link aqui na descrição, é de graça, vocês podem baixar e brincar aí com a calculadora. Voltando aqui para a pergunta do óculos, basicamente assim, fundo de papel tem CRI lá dentro, os CRIs têm uma remuneração que é um indexador de correção monetária, como o IPCA, mais uma taxa. Então, sempre que ele for receber a renda que ele merece receber pelos empréstimos que ele fez, ele vai receber aquela taxa que foi acordada, por exemplo, IPCA mais 5%. Ele vai receber o referente a 5% ao ano, só que também vai ser corrigido pela inflação. Então, o IPCA todo mês vai corrigir aquele saldo devedor. Então, se ele deve 100 mil reais e depois subiu 1% o IPCA no mês, então vai se aplicar 1% nesses 100 mil reais e o saldo devedor passa a ser 1.100. Viajei aqui. 101 mil, né? Você tem 100 mil reais, vai para 101 mil reais de saldo devedor. Aí você pega os 5% ao ano, aplica ali em cima para você ter a renda. Então, conforme o IPCA vai subindo, a dívida vai sendo corrigida também. E ele usa o IPCA de cada mês para fazer essa correção. Lembrando que o IPCA pode vir negativo também, e daí corrige o saldo devedor para baixo também. Quando a gente fala de fundo de tijolo, a ideia é a mesma, só que não funciona exatamente igual. Porque no contrato de aluguel, ele é reajustado, normalmente, né, depende ali do caso, ele é reajustado anualmente, ele pode ter uma revisão ali, e daí, quando ele faz essa revisão anual, ele consegue passar a inflação. Só que aqui tem alguns pontos. Primeiro ponto,
nem sempre, dependendo das condições de mercado, o fundo vai conseguir repassar essa inflação. Se ele tiver um imóvel ruim, numa localização ruim, ele pode não conseguir repassar essa inflação. Então, apesar de no contrato ter esse reajuste aí, não necessariamente será, o fundo conseguirá passar esse ajuste por conta das condições de mercado. Outro ponto, neste caso, regra geral aqui, vias de regra, não tem a correção para baixo. Então, se tem um IPCA negativo, uma inflação negativa, então a gente simplesmente não considera a inflação negativa na hora de fazer a correção do contrato de aluguel. É só variações positivas, tá? Mas se você olhar, como eu falei, é anual essa mudança, nesse ajuste. Se você olhar os IPCAs de todos os anos passados, anualmente falando, a gente sempre termina no positivo. A gente pode, raramente, como aconteceu no ano passado, ter alguns meses que a gente acaba no negativo, no IPCA negativo, que é uma deflação, mas é muito raro, e no anual a gente acaba no positivo. Então, sempre vai ter uma correção para cima, tá? Então, respondendo agora mais objetivamente, no fundo de tijolo, conforme a inflação vai subindo, os contratos serão reajustados pela inflação, desde que o mercado esteja em condições que permita, que faça sentido aumentar o aluguel do inquilino, porque se tiver no mercado ruim, tiver muita vacância, o inquilino fala, não vou pagar isso e vou para outro prédio. Então, ou não passa o valor, ou eu vou embora. E se baixar a inflação, normalmente isso não corrige para baixo o aluguel. Tá? O aluguel é dali para cima só. Deixa eu pegar aqui, vamos ver mais algumas perguntas aqui. Deixa eu subir um pouco, que entrou bastante coisa. Diego, fundos de tijolos podem buscar esse 1% ao mês? Somente papel busca esse valor. Na verdade, não é que papel busca esse valor, é que a característica de como o papel funciona, ele consegue mais fácil atingir esse valor. Tijolos, eles podem buscar 1% ao mês, só que é aquele negócio. Quanto mais retorno você quer, normalmente mais risco você está se expondo. Então, fundo de tijolo consegue chegar a 1% ao mês, só que potencialmente vai ter mais risco ali dentro. Se você estiver falando de um fundo AAA, qualidade, muito bem localizado, raramente vai ter algum que paga 1% ao mês, porque a segurança acaba fazendo com que a rentabilidade seja menor. E o risco tem que fazer com que seja maior. Então, é uma balança de risco e retorno, tá? Mas, por exemplo, a gente está em um mercado onde as cotas estão caindo muito. Então, fundos de tijolos, mesmo os bons, estão perto de 1%, porque a estrutura de como estamos hoje no mercado está colocando eles nessa situação. Mas, eventualmente, quando a Selic baixar, quando a gente tiver um caminho mais claro, economicamente falando, os fundos imobiliários devem melhorar e essa rentabilidade dos fundos de tijolos deve cair, porque aí as cotas vão valorizando e o dividend yield, proporcionalmente, ele acaba reduzindo. Então, lembra disso, tá? Risco e retorno é importante. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver algumas perguntas. Aqui, ó. Adilson, Marcão, esse 1% ao mês nos FIIs de papel é high grade ou high yield? Hoje, na estrutura atual, você consegue 1% com fundos high grade, tá? Você consegue comprar aqueles fundos que são muito mais seguros e mesmo assim você recebe 1% ao mês. Se você olhar uns 2, 3 anos para trás, então 2020, 2021, só os fundos high yield conseguiam ter uma rentabilidade acima de 1%. Os high grade não. Os high grade estavam ali no 0,6, 0,7%, só que a conjuntura aqui econômica mudou toda. Então, hoje, você consegue 1% ao mês em fundo de papel high grade, mas isso não quer dizer que para sempre você conseguirá. Que nem eu falei, as coisas vão mudando ao longo do tempo. E daí você vai ajustando também suas perspectivas. O Edailton perguntou, seria uma boa estratégia encher o carrinho dos fundos de tijolos nesse momento, travando o yield de 9% ao ano, e quando o mercado se recuperar, se focar mais no fundo de papel, vislumbrando fortes emissões? Sim, faz todo sentido. É importante lembrar que o mercado, normalmente, ele se adianta sempre. Então, a partir do momento que tiver ali o indício de que a Selic vai começar a cair, que os juros futuros estão começando a cair, a gente vai começar a melhorar, a partir daí a gente já deve ver uma melhora dos fundos de tijolos. Veja, não melhorou ainda, mas tem uma perspectiva de melhora, então potencialmente os fundos aí podem começar a caminhar um pouco mais. A partir do momento que começa a caminhar, o rendimento ele não acompanha na mesma velocidade. Então a cota vai subindo, o dividend yield vai caindo. Então as pessoas que compram num momento como agora, elas conseguem travar uma rentabilidade mais interessante. Eu não vou falar travar, na verdade, porque como a gente não está em renda fixa, a gente está em renda variável, a renda pode variar também. Mas ela consegue montar uma posição em um retorno muito mais interessante de quem deixar para comprar lá na frente quando tudo estiver já valorizado.
quem deixar para comprar lá na frente não vai conseguir comprar fundos de tijolos pagando 10%, 9%, às vezes nem 8%, vai sempre caindo por conta disso. Então você se antecedendo, comprando bons fundos que estão descontados agora, lá na frente você vai manter essa rentabilidade atrativa e ainda vai ter uma boa valorização se você quiser vender, né? Se achar que faz sentido. E naquele momento pode ter, provavelmente terá, muitas emissões de fundo de papel, fundo de tijolo, que vão te dar oportunidades aí de comprar também. Então, é uma estratégia que faz sentido, mas entenda se essa estratégia faz sentido para você. Deixa eu ver aqui. O Fernando falou aqui, né? Comecei a investir esse mês em fundos imobiliários e não tenho quase fundos de tijolos na carteira. Tem alguma dica de bons fundos de tijolos? Eu tenho. Eu só não posso passar por aqui, infelizmente. Para quem quiser saber quais fundos de tijolos, quais fundos de papel a gente recomenda vocês comprarem, que a gente entende que são ótimos fundos, aí eu vou pedir, né? Convidar vocês, na verdade, para conhecer a nossa assinatura Sunofis ou as superiores também. Tem outras assinaturas superiores, todas elas, na partir da Sunofi, dão acesso à nossa carteira recomendada de fundos imobiliários. E lá tem uma lista de fundos de tijolos e fundos de papel que a gente recomenda para você investir, tá? Acredito que tem o link aqui na descrição. Se não tiver, é só entrar no site da Suno na parte de assinaturas e você consegue encontrar a assinatura lá. E lá vai ter a lista para você dos fundos recomendados. Bom, tem umas perguntas aqui, mas são umas perguntas aleatórias de outros assuntos. Eu vou, então, encerrar aqui nossa live. Queria agradecer, muito obrigado à participação de todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que está aqui desde o começo, que está acompanhando aqui as nossas lives de segunda-feira. Lembrando que a gente está aqui toda segunda-feira, às 6 horas, às 18 horas, para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre fundos imobiliários. Então, muito obrigado pela participação, pelas perguntas, pela companhia aqui nessa live. Eu fico por aqui. Boa semana para todos vocês e a gente se vê na próxima. Valeu e abraço.